8, 7 às Não, 10. eu consigo programar lá, tranquilo, assim, eu consigo até fazer em que é horário, assim, de minutos, né? Colocar os Ah, minutos, não. Mas o que eu ia te perguntar, Marcos, é que me lembra na sexta-feira, tá bom? Para eu perfeito. cumprir. Aham, vamos lá então, já estou compartilhando coisa, o PDF, né? Deixa eu só fechar aqui. Tá aparecendo para todo mundo aí, né? Deixa eu só subir, e da onde a gente parou. Plano tangente, a gente está aqui ainda, né? Aplicações, isso a gente já fez, já fez. Plano tangente. A partir daqui. Então vamos lá. Pessoal, todo mundo vendo aí? Eu vou aumentar, tá? Não se preocupe. Mas tá todo mundo vendo a imagem, né? Compartilhada. Tá? Eu não vi a Rebeca hoje. Caso eu pergunte, alguém, por favor, se tiver alguma dúvida, alguém pode falar, tá? Aí dá uma olhada, alguém vai olhando o chat, que às vezes aparece alguma dúvida no chat e alguém lê para mim, tá? Ok. Fazendo um favor. Bom, então, gente, a gente agora vai trabalhar com plano tangente, tá? Então, o que que eu faço aí? Eu vou pegar, supõe uma superfície S que tem equação z igual a f de x, y. O que que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que essa z, na verdade, essa superfície S é o gráfico da função f de x, y, tá? O gráfico de função de duas variáveis, ele é uma superfície em R3, tá? Exatamente igual essa aqui, ó, figura 1 é um plano tangente, tá? Que depois a gente vai discutir. No caso, ele está falando a superfície S, essa daqui, ó, tá? E eu vou supor que F tem as derivadas parciais de primeira ordem contínuas, tá? Isso é só uma exigência técnica para a gente ter, porque a gente precisa que ali no. A gente vai definir a equação do plano tangente, a gente precisa que os coeficientes ali sejam. Eu possa calcular em todos os pontos ali, porque pode ter, se ela não for contínua, o que que acontece? Pode ser que tenha pontos que ela não, eu não consigo, pode ser que tem pontos que eu tô, a derivada, por exemplo, a primeira pode ser pontos a hora que eu derivo, e se ele for um bico lá, a função pode ser contínua, a hora que eu derivo ele quebra, e aí não tem como eu ter o plano tangente, tá? Então isso aí é uma mera sofisticação técnica, tá? Que a gente aqui, as funções que geralmente a gente trabalha, elas satisfazem essas coisas, tá bom? Na sessão anterior, a gente viu que tinha duas curvas C1 e C2, tá? Aqui. Porque o que que acontece? A gente sobe dois planos, né? Um intersectando aqui, outro intersectando aqui. Onde eles vão fazer, a hora que eles interceptam, eles fazem como se faz? Eles provocam, eles me produzem duas curvas, né? Que eu vou chamar de C1 e C2. E T1 é a reta tangente no ponto P, a C1, tá? E T2 é a reta tangente ao ponto P em C2. Essas duas retas são concorrentes, tá? Quer dizer, concorrentes elas cruzam, né? E elas não são idênticas, elas não se sobrepõem uma em cima da outra, tá? Então a gente tem a reta tangente à curva no ponto. Eu vou ter a gente quer que elas sejam contínuas no ponto P0, na seção anterior eu tenho essas duas curvas de intersecção dos planos verticais onde a minha superfície S, tá? Os planos verticais são y0 e x0, y igual a y0 e x igual a x0, tá? O ponto P, ele pertence à intersecção de C1, tá? É exatamente esse ponto aqui, o P. É exatamente esse ponto aqui, ó. E o plano tangente à superfície é S, tá? No ponto P, ele é definido como plano que contém todas as retas tangentes T1, aqui contém as duas retas tangentes T1 e T2, tá? Como nessa figura. Porque assim, gente, vamos lá lembrar de GA.
GA, a gente, para a equação do plano, precisaria ter um vetor normal, que é um vetor que eu vou ter que tirar do coisa para desenhar, que não dá para desenhar no módulo de Zoom. Mas é aqui, ó. Em geral, como que é a equação do plano? Em geral, uma equação de plano, se eu tenho um plano π aqui, o que que acontece? Esse plano π, ele tem, para ele ter, eu tenho que ter um vetor, que eu chamo de vetor normal, aqui, um nzinho, tá? Então, sempre para eu calcular a equação do plano, eu tenho que calcular, calcular quem é esse vetor normal, tá? Em geral, por exemplo, se eu tenho um vetor aqui e outro vetor aqui, eu chamo esse aqui de U e esse aqui de V, o vetor normal N é o produto vetorial de U com V, tá? Por que que eu falei isso? Porque exatamente aqui, na minha figura, eu tenho duas retas tangentes a essa curva, tangente a essa curva, que está intersectando nesse ponto. Se essa reta tangente aqui, ela tem vários, toda reta tem, ela tem os vetores embutidos nela, né? Eu posso pegar qualquer vetor nessa reta que ele vai servir de vetor, que ela vai fazer o papel do vetor U, no caso da T2, e do vetor V no caso da T1. Se a gente pode pegar qualquer vetor aqui, desde que eles estejam na reta, tá? E aí fazer o produto vetorial deles e encontrar um vetor normal. Quando eu fizer isso, e como que está aqui esse ponto P, e o P pertence à superfície, tá? E eu estou fazendo exatamente em cima desse ponto P, o plano que eu vou obter aqui, ó, esse plano que está desenhado aqui, ele é o plano tangente. O que é tangente? Ele toca na superfície, no ponto P, ele se apoia ali, tá? Isso que é o plano tangente à superfície, tá, gente? Por que que eu falo do plano tangente? Porque o plano tangente, vamos lá dar um zoom aqui de novo, depois a gente vai ver isso de forma mais clara. O plano tangente é o plano que mais se aproxima da minha superfície em uma vizinhança pequena do ponto P, tá? O que que acontece? Eu consigo aproximar essa superfície aqui pelo gráfico. É assim, eu tenho lá uma coisa curva, né? E aí essa coisa curva, eu quero medir ela. Como que eu posso fazer? Se você estiver muito pertinho no ponto, eu posso pegar uma folha de sulfite, por exemplo, e ir lá encostar. E bem pertinho, eu consigo, se estiver bem pertinho, a diferença entre eu recortar a superfície, o papel e por reta, e cortar e pegar o plano tangente, essa diferença ela é muito pequena. Pessoal, só um instante, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, eu pensei que você ia pular. Então, pessoal, o plano tangente é o plano que melhor aproxima a superfície, tá? Então, vamos ver como que a gente vai lidar com ele daqui para frente, né? Então, vamos lá. Olha, então da equação, né, essa daqui está no capítulo 12, então vai falar, mas a equação do plano tangente num ponto P, que tem x0, y0, z0 de coordenadas, ela é dada por essa equação, tá? Onde A, B e C são números reais, tá? Ou, se você quiser deixar como a gente está acostumado, se você dividir, se o A for diferente de zero, eu vou lá, o C for diferente de zero, eu divido todo mundo por C, aí chamo de Azinho menos A sobre C e Bzinho menos B sobre C, jogo quem tem A e quem tem B para esse lado, tá? Eu vou ficar com essa equação, que é uma outra forma de eu escrever a equação do plano. Z menos Z0 é igual a x menos x0, B sobre B0. E aí, gente, essa equação do plano aqui, ela tem como aquele vetor
Aquele vetor, o mzinho que eu mostrei para vocês lá, que é o vetor normal, né, se deixar escrever, esse vetor aqui que é ortogonal à equação do plano, nesse caso aqui, ele vai ser dado por ficou meio ruim, eu tenho vetor normal aqui, tá? Esse vetorzinho aí, ele vai ser dado por o seguinte, pelo menos A, menos B e 1, tá? O Z, sempre o coeficiente do Z aqui vai ser 1. Mas aí depois vocês vão ver que é mais fácil ainda, né, identificar isso, tá? É mais fácil de fazer isso. A gente não vai precisar ficar passando para o outro lado, se é mais e menos, a gente vai saber direto. Na verdade, a gente vai ver que esse daqui, para quando eu quero calcular o plano tangente, o A vai ser a derivada parcial da f no ponto x0 com relação a x no ponto x0 e a B é a derivada parcial da f com relação a y no ponto y0, tá? Mas isso a gente vai ver o porquê. Olha aqui. Essa equação 1 aqui, tá? A equação 1, essa daqui, ela representa o plano tangente no ponto T0 e sua intersecção com o plano. Quando eu faço a intersecção com o plano y igual a y0, que me dá a curva T1 igual, que me dá a minha reta tangente T1, tá? Essa intersecção vai me dar uma reta, equação de reta, que é z menos z0 igual a x menos x0. O que eu estou querendo dizer? Você está vendo? Essa reta T1 aqui, a equação dela vai ser, essa reta T1 aqui, já que eu fixei para obter ela, eu fiz y igual a y0, tá? E aí, quando eu interceptei o plano, fez essa curva, e aí eu calculei minha reta tangente. Essa reta tangente, a equação dela vai ser z menos z0 igual a x menos x0, desde que a seja dado de uma forma que a gente já vai descobrir, tá? Então, essa equação do T ou do T aí, ela vai ser dada por essa equação, desde que esse A aqui ele é a inclinação dessa reta, tá? Mas aí eu volto lá em cima de novo e mostro. Ó. Se esse é o plano tangente a essa curva aqui, tá? A reta tangente a essa curva, eu já sei como que calcula a inclinação da reta tangente aqui. A inclinação da reta tangente eu calculo a derivada com relação a x, porque eu estou fixando o y, né? Calculo a derivada da f com relação a x, porque essa c aqui, essa superfície é dada pelo gráfico da minha f. Tá? Se eu calcular a derivada da f com relação a x, nesse ponto P aqui, eu vou obter exatamente a inclinação dessa reta. Que é exatamente o que ele vai dizer agora. Olha, que reconhecemos como equação da reta, tal, a inclinação, isso aqui é a equação reduzida da reta, também lá em GA, tá? Se vocês quiserem saber, com inclinação A. Mas aí a gente sabe que a inclinação da reta tangente T1, olha, igual eu falei para vocês, é a derivada parcial da f com relação aos pontos x0 e y0. Derivada parcial da f com relação a x nos pontos x0 e y0. Então, esse Azinho aqui, ele vai ser a inclinação da reta T1 desde que o A seja dado por isso aqui. Da mesma forma, se eu tomar x igual a x0, substituo aqui na equação, né? Quando eu fizer isso, eu vou obter a equação da reta z menos z0, dada por by menos y0, tá? Que ela vai precisar representar a reta T2, tá? Que é a reta T2 aqui. Mas aí a reta T2 é a reta tangente à curva, e em particular vai ser a reta tangente à superfície, no ponto P. Mas para isso ser verdade, eu tenho que o B, ele vai ter que ser a derivada parcial da f com relação a y no ponto x0, tá? Então, observando essas duas coisas, olha, a equação da reta do plano tangente
no ponto Z0, no ponto X0, Y0, Z0, da minha superfície, onde essa superfície é dada pelo gráfico da F, só nesse caso a gente vai poder fazer isso, né? Quando a gente souber a F, e eu souber que é o gráfico, então a derivada real, não é que só nesse caso, a gente consegue fazer o plano tangente de qualquer superfície. Mas nesse caso, a gente tem uma equação para ela, simples. Isso aqui vai ser uma equação, é uma fórmula, tá? A superfície, ela vai dar na superfície f de x, isso aqui vai ser exatamente... Eu vou diminuir meu tom de voz, eu já vi que a minha garganta está querendo doer, tá, gente? Eu tô a semana toda assim, espero a semana que vem tá melhor. Isso acontece quando a gente entra no ENTA, né? Junto com muita cerveja a vida toda dá nisso, né? Mas a derivada, aí, o plano tangente no ponto x0, y0, z0, ele é dado por essa fórmula. Então, gente, eu não preciso muito. Z menos z0 é a derivada parcial da f nesse ponto com relação a x, x menos x0, a derivada parcial da y, x menos x0, y menos y0, gente. Isso aqui, olha, o x sempre vai estar associado ao x menos x0 e o y menos y0, tá? Então vamos lá, vamos calcular, vamos fazer alguns exemplos, né? Ó, determine o plano tangente, tá? Ao paraboloide elíptico, tá? Dado por essa equação, no ponto P igual a 1, 3, tá? Aqui quer dizer que o x0 é 1, o z0 o y0 é 1 e o z0 é 3, tá? Então aqui deixa eu colocar aqui para vocês, não confundir, tá? x0, y0, z0, tá? Então vamos lá. Aqui então, se a reta é dada, se a minha função é dada por isso, lembra, o plano tangente tem essas equações aqui. O que eu preciso? A única coisa fora do que já está aqui, na hora de substituir, é só calcular a derivada parcial com relação a x, calcular no ponto x0, y0, calcular a derivada a y no ponto x0, y0. E fazer z menos z0 igual a isso. Então, olha, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular as derivadas parciais. Gente, qual é a derivada parcial da z, da função f de x, com relação a x? Regra do tom. Tom B deu 4, 4x. Aí eu preciso calcular no ponto x0, y0. Quem que é x0, y0? 1, 1. Calculei no ponto x0, y0, 1. Vai 1 aqui no x, então dá 4. Calcula a derivada parcial com relação a y. Ela vai dar aqui 2y, tá? 2y. No ponto 1, que é o x0, y0, dá 2. Pronto, a gente já tem tudo, agora é só montar. Agora é igual aquelas coisas de bloquinho, só montar, porque a gente já tem as peças. Então, usando a equação lá, que é z menos z0 igual a fx de x0, y0, x menos x0, mais fy de x0, y0, x menos x0, y menos y0, a gente tem z menos z0. Quem que é o z0? 3, está aqui. 4, porque 4 é a f de 1, que é a f de x0 e y0. Beleza. X menos x0, está aqui. Mais a derivada parcial da f com relação a y no ponto 1, vezes y menos y1. Agora aqui é só fazer conta, tá, gente? Então, você distribui aqui, dá 4x menos 4. 2y menos 2. E aqui tem 3, então dá menos 4, menos 2 é menos 6. Jogo para lá, era para ficar, jogo para cá, menos 6 vai ficar, menos 6 vai ficar menos 3, porque aqui eu vou passar o 3 para cá, ele vai ficar positivo, vai ficar positivo, aí somando com menos 6 dá menos 3. E aí, esse aqui é a equação do plano tangente nesse ponto, tá? Então, o paraboloide. Aí, olhando a figura, a gente vê, olha,
É exatamente aqui, ó, figura 2A, tá? Ela mostra o paraboloide elíptico, tá? No plano tangente e o seu plano tangente no ponto 133, né? Que encontramos no exemplo 1. Na parte B e C fazemos uma ampliação da região em torno do ponto 133, diminuindo a janela de inspeção, né? Da função aqui 2x quadrado y quadrado. Note que quanto mais ampliamos a região próxima ao ponto, mais o plano parece com o gráfico da superfície confundindo-se com o plano tangente. É aquilo que eu falei para vocês, quanto mais perto do ponto de tangência, mais o gráfico da função se parece com o plano tangente, tá, gente? Essa ideia depois vai ser que a gente vai usar para aproximação linear de uma função, que a gente daqui a pouco vai discutir isso, tá? Mas olha aqui. Olha o plano tangente, olha o plano que está exatamente aqui no ponto 113, tá? No ponto 113. Então, o ponto 113, aqui, olha, o problema é que esse desenho faz para lá, né? Mas o ponto 113 aqui, né? Cadê um aqui também? E o 3 a gente vai olhar do Z, não dá para ver aqui, vai estar bem pertinho aqui, né? Porque está muito ampliado aqui. E aí, gente, quanto mais a gente vai se aproximando do ponto de tangência, mais próximo o gráfico está do plano tangente, ó. Quando está muito próximo, ó, parece que é a mesma coisa, tá? Isso depois vai dar para a gente a ideia de aproximação linear, tá? E o que mais umas figuras também que apoiam, olha, se eu fizer as curvas de nível dessa função, olha, as curvas de nível dessa função são elipses. Se eu pegar próximo, isso aqui, o que é a curva de nível? Você pega no paraboloide, faz recortes, né, e você projeta. Isso daqui vai dar elipses no plano XY. Olha, os traços dessas elipses aqui, olha, quanto mais eu vou me aproximando do 1, tá? Olha, isso aqui, quanto mais eu vou aproximando x e y do 1, mais o gráfico mais as curvas de nível elas vão se tornando retas, né? Que as curvas de nível de um plano tangente, eles sempre são retos. Então, olha, quanto mais eu aproximo minhas curvas, quanto mais eu me aproximo do ponto 1, certo? Mais as retas vão virando, as minhas curvas vão virando retas, né? Ou seja, está se aproximando do plano, né? Pessoal, alguma dúvida até aí? Uma aguinha, né? Tudo Não, bem? professor. Ok, Tranquilo. obrigado. Valeu. Então vamos aqui. Lembra que eu falei para vocês da aproximação linear? Por que isso daqui é bom, gente? Porque às vezes vocês sabem isso melhor do que eu, principalmente os que estão mais tempo no curso de engenharia de produção, os que estão na física também, tá? Também porque trabalham com a questão da aproximação. É assim. Quando a gente faz coleta de dados, esse tipo de coisa, os dados que a gente coleta geralmente são aproximações, não são. É muito difícil você conseguir o dado real, tá? Em geral, são aproximações. E aí, o que a matemática, até a matemática aplicada faz, é às vezes falar quanto você está errando, quanto você vai estar, quanto boa vai ser aquela aproximação, tá? E às vezes a gente não precisa de uma aproximação tão boa, tá? E é o caso dessa questão da aproximação linear. O que é a aproximação linear? É aquilo que a gente já viu aqui, que eu tava falando. É isso aqui, olha. A gente muito próximo do ponto, a curva do gráfico se aproxima do plano tangente. É isso que a gente vai. A gente vai se aproveitar disso aqui, certo? A gente vai se aproveitar disso para falar, olha, eu vou calcular. Às vezes eu quero saber o valor da função em determinados pontos.
e eu não consigo calcular ele com exatidão, mas eu consigo calcular ele porque eu não tenho uma expressão para a função, mas se eu conseguir o gráfico dela, se eu conseguir o plano tangente dessa função no ponto que eu estou lá próximo, que eu quero próximo a ele, eu vou lá e faço uma aproximação linear. Como? Dessa forma aqui, ó. Ele fala, ó, no exemplo 1, que é a equação do plano tangente ao gráfico da função é essa aqui, no ponto 1, 1, 3, e z, é z, tá? É z igual a 4x mais 3y menos 3, foi o que a gente calculou. Portanto, em vista da evidência visual 2 e 3, que foi que eu mostrei para vocês agora, a função linear de duas variáveis L, essa daqui, olha, é uma boa aproximação para f quando x está próximo de 1. Então, a aproximação linear, você não vai usar ela para, por exemplo, se eu quero, vamos supor que eu estou querendo usar para calcular a dilatação de uma placa de concreto no chão, e eu quero saber essa dilatação e eu tenho como saber ali uma função a equação do plano dela é tal. Eu não vou pegar e calcular essa dilatação, eu quero calcular muito próximo lá. Se eu for muito longe, vamos supor que se eu for 1 metro longe da onde a placa dilatou, essa aproximação é ruim. Mas se eu chegar lá 0,001, essa aproximação pode ser boa, tá? E aí me fornece dados que eu consigo trabalhar, tá? Essa questão de aproximação boa ou ruim, aí depende muito do que você está querendo fazer, do seu problema, e aí tem ferramentas matemáticas que não é aqui, mas é no cálculo numérico que vai dizer para vocês quão boa e quão ruim é uma aproximação, tá? Então, gente, a aproximação linear aqui de duas variáveis é isso, é simplesmente pegar a equação em x e y do plano tangente, tá? Isso aqui é uma boa aproximação para f quando x está próximo de 1, tá? E chama linearização da f no ponto 1, 1. Ou seja, a f pode ser aproximada por esse valor. E é denominada aproximação linear pelo plano tangente. Vamos lá, nesse exemplo aqui, por exemplo, no ponto 11095, a aproximação linear nos fornece o seguinte valor. É aproximadamente 4 vezes esse ponto, mais 2 vezes esse ponto. Essa vírgula aqui não é um intervalo, tá? Isso aqui é 1,1. Quando você faz essa conta, e a gente usa a calculadora, fazendo isso, menos 3, olha, a gente tem que o valor da aproximação deu 3,3, que é bastante próximo ao valor verdadeiro, porque, olha, o valor verdadeiro da função nesse ponto aqui, olha, a gente consegue calcular, tá? É isso aqui. Olha lá, olha, a diferença, o erro que a gente está cometendo é da ordem de 10 elevado a 1. A gente acerta, é da ordem de 10 elevado a 2, tá? Desculpa. A gente acerta até a primeira casa. A segunda já começa a haver um probleminha, mas esse erro pode ser pequeno, tá? Olha, se no entanto a gente quiser um ponto longe do ponto 1, ó, como eu falei para vocês, por exemplo, como no ponto 2,3, o 2, ou o x como sendo 2 e o y como sendo 3, eu não tenho uma aproximação boa, tá? Por quê? Esse valor vai dar 11. Mas se eu calcular com a função real, porque eu tenho ela, vai dar 17. E aí fica muito ruim, né? Essa aproximação é grosseira, olha, eu tenho quase 6 unidades aqui de diferença, né? Então, gente, por que que isso aqui ele falou? Por que que isso aqui é importante avaliar? É que assim, a aproximação linear, ela só é boa perto de uma vizinhança do ponto, tá? Da superfície que a gente está trabalhando. Olha, se em geral sabemos de 2, aqui 2, vamos ver quem é 2. É exatamente aqui, ó, do plano tangente. Ó, se em geral sabemos de 2,
que uma equação do plano tangente ao gráfico da função que tem derivadas parciais contínuas de suas variáveis, no ponto AB, f de AB, é essa daqui, a função linear ao gráfico do plano tangente é essa. Se por um acaso a gente não conhece a função, mas conhece o plano, e o plano tangente, a gente pode pegar a aproximação linear como sendo essa, né? Essa daqui aproxima até melhor, né? Porque a gente tem informação do ponto AB, né? Aí, para qualquer coisa aqui, a gente essa daqui é denominada linearização da f no ponto AB, e a aproximação aqui é essa daqui, tá? É chamada de aproximação linear pelo plano tangente de f no ponto AB. Então a gente aproximou por isso aqui, tá? Em termos definindo o plano tangente de superfície aqui, então onde f tem as derivadas parciais primeiras contínuas, pessoal, o que acontece se f de x e f de y não são contínuos, tá? Deixa eu ver se eu tenho a figura 4 aqui. A figura 4, deixa eu ver só porque eu estou com o livro aberto. Eu vou pegar aqui no livro. Tá bem em cima, ainda está na parte de aproximação linear. Talvez eu não tenha pego a figura 4 porque ela não estava boa. Eu subi demais, né? Deixa eu já compartilho com vocês, tá, pessoal? Só preciso achar. Encerrar. Aqui. Quase chegando. Figura 2, figura 3, figura 4. Ai, porque essa figura não está tão boa, mas eu vou compartilhar para vocês verem aqui. Aqui. Todo mundo vendo? Então a figura 4 é essa daqui, ó. Vamos até já fazer esse exemplo por aqui mesmo, já que a gente abriu, ó. O que acontece se as derivadas parciais elas não forem contínuas aqui, tá? Por exemplo, a figura 4 aqui ela apresenta uma tal função. Sua equação é essa função aqui, ó, exatamente. A gente depois consegue mostrar que essa daqui, na verdade, esse cara aqui, a função não é contínua, cara, no ponto 0, 0. Então, no ponto 0, 0 aqui, ó, tá, vocês não estão enxergando, mas eu vou tentar fazer um desenho, vamos ver se ele deixar, não vai deixar. Mas olha, aqui, exatamente onde eu estou passando, aqui tem uma abertura aqui, tá? É que aí eu acho que vocês não conseguem ver, mas isso aqui é como se fosse um conezinho, uma abertura, ou seja, um bico. Aqui tem um bico. Quando tem bico, a função não tem plano tangente ali. Então não tem como eu colocar um plano tangente. Mas por que acontece isso? Porque quando eu faço a derivada dessa função, eu acabo tendo uma função que não é contínua no zero também, tá? E aí, ó, ele faz até as contas aqui, olha. Não tem problema, a gente já dá para fazer isso, olha, dá para verificar aqui a fx desse daqui
E a FY, tá? Eu não vou fazer porque não precisa. Essa derivada aqui é muito simples, tá? Usar a regra da cadeia é de boa, né? Usar a regra do quociente aqui, tá? E a derivada de funções que são assim, basta derivar a função de cima e derivar a função de baixo, tá? E aí, essa fx não são contínuas. Isso aqui daria muito trabalho, tá? Para fazer. E eu preferi não, tá? Elas não são contínuas no zero zero, tá? E aí a aproximação linear dessa f aqui, olha, seria zero, mas o que que acontece? A aproximação linear é zero, mas a função no ponto zero zero é 1, 2. Ou seja, muito grosseiro. Ele está falando assim, ele está aproximando meio, ele está falando assim que a aproximação da função no ponto aqui, ela dá meio no ponto próximo ponto, a aproximação linear seria zero. É assim, olha, a aproximação linear dessa função ela seria zero nesse ponto. Só que f de xy, por exemplo, é meio para todos os pontos em cima dessa reta, da reta y igual a x. Se ela é meio em cima da reta y igual a x, isso aqui está dando uma diferença de meio. E essa diferença não vai diminuir, tá, gente? Vai ficar ali. Eu posso chegar mais próximo, ainda o meu plano tangente, eu posso chegar mais próximo, ele ainda está aproximando por zero. Mas isso aqui continua sendo meio sempre para os pontos em cima da reta. Por mais que eu me aproxime de zero. Então a diferença nunca é a diferença nunca é diminuída, tá? Se ela não é diminuída, ela não está aproximando bem, tá? Então, por isso, lembra que eu falei para vocês que era uma mera tecnicalidade lá, ele exige lá no começo que as funções fossem diferenciáveis e a derivada fosse contínua? É por isso. Porque se eu não tenho a derivada contínua, eu posso ter problemas aqui com a aproximação linear, tá bom? Vamos voltar. Tem alguma dúvida, pessoal? Eu vou voltar a compartilhar o slide, tá bom? Então, vamos lá. Então, por isso que a gente pede que as derivadas sejam contínuas, tá? Olha, aí essa aproximação, gente, a gente também, olha, aí essa aproximação linear, tá? A gente também tem um outro tipo de aproximação que a gente vai falar por incremento, a gente já vai ver o que é isso, tá? Olha, lá da reta, das funções reais, a gente tinha, olha, a gente lá tinha uma função y igual a f de x, e se x variava num ponto, x variava de A para um ponto A mais um pedacinho, que é o ΔX, tá? Esse ΔX chamado incremento de x, tá? A gente podia definir o incremento de y como sendo isso aqui, tá? Tem um incremento de x, e o incremento de y é isso aqui, ó. Isso aqui lá do cálculo 1, então a gente definia esse incremento, né? Aí mostrou que se a função tivesse derivada em A, esse incremento também poderia, eu não precisaria ter exatamente o ΔX, mas eu poderia aproximar fazer tudo, eu poderia não conhecer a F, mas se eu conhecesse a derivada do ponto, tá? O incremento de Y poderia ser dado por isso aqui mais isso aqui. E, na verdade, quando quando fosse epsilon fosse a zero, ΔX, na verdade isso aqui não, isso aqui quando epsilon fosse igual a zero, tendesse a zero, ΔX vai a zero, tá? Implicando que o ΔY também vai a zero. Isso para a função de uma variável. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou considerar agora não a função de variável, eu vou fazer a mesma coisa para uma função de duas variáveis, tá? E aí eu vou supor que se x varia de A até A mais ΔX e y varia de B até B mais ΔY, ou seja, ΔX e ΔY são os incrementos de x e y, tá? Então a gente pode definir o incremento de z. Quem que vai ser o incremento de z? F de A mais ΔX, B mais ΔY, menos F de A, B. E aí, por que a gente, depois já vai aparecer mais claro por que a gente está lidando com essa questão de incremento, pessoal, mas isso aqui também dá aproximações da função f para a gente, tá? A gente consegue calcular algumas aproximações com determinada variação. Lá daqui, olha, quando a gente está
aqui no... deixa eu colocar a apresentação aqui para ficar melhor, né? Que está muito pequeno. Quando a gente estava trabalhando aqui com essa coisa da linearização, a gente tem uma boa aproximação da função perto do ponto que a gente está querendo estudar, tá? Mas ele não dá quão pequeno tem que ser essa aproximação, tá? Aqui, a diferença dessa daqui que a gente depois vai ver é que essa aproximação, o ΔX e o ΔY, a gente pode pegar quanto pequeno a gente queira. E aí eu vou ter a aproximação da função agora com os pequenos erros que eu quero cometer ou com as variações que, olha, se o x variou de A para o ΔX, para A mais ΔX, o que aconteceu e o B do B para ΔY? O que aconteceu com o gráfico da o que aconteceu com a imagem da função? Então, se eu tiver a imagem do B, eu jogo isso aqui para lá, isso daí vai ser a imagem da B mais um incremento de Z pequeno. Ou seja, se eu deslocar A numa direção e Y em outra, bem pequena, eu vou ter um efeito na variável Z. Tá? E aí, fazendo isso aqui, o ΔZ representa a variação da função f do ponto xy no ponto xy, ou xy variando de a até o a mais x e b mais y. Então a gente vai saber isso. E a gente sabe agora quão pequeno eu me aproximei dos pontos a e b para obter a minha aproximação da f, tá? E aí a definição, tá? Definição CZ, isso aqui é f de xy, a diferencial em AB e f é diferenciável em AB, se z desculpa, pessoal, desculpa. Essa aqui é a definição de diferenciável, função diferenciável, tá? Se z é uma função de xy, então eu vou dizer que f é diferenciável no ponto AB, se ΔZ pode ser expresso assim, ou seja, o incremento de z pode ser expresso pela derivada parcial da f no ponto A, vezes o incremento de x, derivada parcial da f do ponto B, vezes o incremento de y, mais ε1, ε2. Quando eu mandar ε1 e ε2 para zero, esses dois também têm que ir para zero. Ou seja, o que é mandar para zero ΔI, ΔI? Gente, quando eu estou mandando para zero, quer dizer que eu estou diminuindo mais ainda a distância do A até o A mais ΔX. Se eu estou diminuindo cada vez mais isso aqui eu estou me aproximando do ponto AB, tá? E aí eu vou tendo aproximações da função f. Aqui, essa definição diferenciável, depois eu vou ver se tem algum exemplo aqui, que eu não lembro se eu pus exemplo, porque esse slide eu fiz para a aula passada e não deu tempo de passar ainda. Mas, olha, isso aqui, gente, esse ΔX, ele é como se ele fosse um x menos um x0, só que o x0 muito próximo a ele. Esse ΔY é como se fosse um y menos y0 muito próximo a ele. E o ΔZ é como se fosse o z menos z0 um z0 muito próximo a ele. Isso aqui, gente, é exatamente a aproximação, tá? do plano tangente. É aquela ideia que eu falei, quanto mais a gente vai chegando perto do ponto, mais o plano tangente vai chegando perto da superfície. E aí, gente, o que significa uma função diferenciável? Uma função diferenciável se a gente consegue fazer isso. Olha. Cada vez a gente vai chegando perto do ponto, o gráfico da função vai se parecendo mais com o plano tangente. Tá? É essa a ideia geométrica. Tá? A definição 7 ali diz que a função diferenciável é aquela qual a aproximação linear é uma boa aproximação para f. Por isso que a gente precisa ter que ela seja diferenciável, seja derivada, seja contínua, tá? Em outras palavras, o plano tangente ele aproxima bem o gráfico da f perto do ponto A de tangência. Algumas vezes é difícil usar a definição 7 diretamente para checar a diferenciabilidade, tá? Na matemática a gente faz isso também. A gente usa essa definição, só que a gente não aplica ela toda hora, porque ela é difícil, é igual aquela definição de limite. Porque escrever a função dessa forma aí
em geral, se eu fosse fazer, eu não vou fazer aqui com vocês, mas se eu fosse ficar fazendo isso e mostrar para a matemática, a gente ia ver quão difícil fica, né? Então, é o teorema. Muito mais fácil, gente, ó, para verificar se uma função é diferenciável. Ou seja, se o gráfico da função, o plano tangente aproxima o gráfico da função bem perto do ponto de tangência, né? Olha, se as derivadas parciais da f no xy existem no ponto AB e elas são contínuas em AB, então f é diferenciável. Teorema, tá? Sem demonstração, tá? Pessoal, eu vou ali rapidinho, já volto, tá? Vocês podem ir discutindo as questões, se aparecer dúvida, vocês podem falar quando eu chegar. Deixa eu ver só o horário. Tá. Pessoal, alguma dúvida? Posso seguir? Ok. Vamos lá, então. Vamos aplicar tudo que a gente fez aqui agora, né? Nesse exemplo. Pessoal, todo mundo vendo aí, vocês querem que eu amplie? O Alisson, eu acho que pode dar uma aumentadinha. Obrigado, Rebeca. Boa noite, Rebeca, que eu acho que a hora que eu falei boa noite você não estava ainda, né? Boa noite, eu cheguei atrasada porque eu confundi, eu achei que era 8h50 hoje. Ah, sem problemas. Ó, eu quero que assim, mostre que f de xy, x vezes e de xy é diferenciável no ponto 1, 0 e determine sua linearização ali. Em seguida, use a linearização para aproximar o ponto 1,1 e menos 0, menos o ponto 0,1, tá? A gente não vai usar aquela definição. Aquela definição, se a gente fosse usar aqui, vocês iam ver, ia dar um trabalho assim que, meu Deus do céu. A gente pode usar o teorema anterior, que uma função é diferenciável no ponto AB se as derivadas parciais existem nesse ponto AB e elas são contínuas. Então, o que a gente faz? Derivada parcial. Gente, a derivada parcial dessa função no x, como tem x aqui, isso é um produto, é a regra do produto. Então, é a derivada da primeira, que dá 1, vezes a segunda, mais mantém a primeira e deriva a segunda. A derivada da exponencial de x, pessoal, só deixa eu tirar um pouco para escrever. Eu sempre vou colocar para vocês a derivada dessa função e de x vezes y, tá? É sempre assim. Você repete o e
de x vezes y, sempre repete, e deriva a função que está em cima. A derivada dessa aqui com relação a x dá y, então isso aqui é y, tá? Se fosse outra função, por exemplo, e de x quadrado y, aqui ia aparecer 2xy. E o e de x quadrado vezes y ia aparecer sempre. Então lembra, eu vou derivar a exponencial, mantém ela e deriva sempre a função que está em cima, tá? E aí, então, mantém a primeira, que é x, e multiplica pela derivada dessa. A gente tinha visto que ele tinha dado y e de x, tá? Calculo no ponto 1, 0, tá? Aquela que determinar a linearização no ponto 1, 0. Então, já faz esse cálculo, que a linearização é achar o plano tangente, né? No fundo é isso. Calcula a derivada parcial com relação a y. Agora a gente está legal porque aqui não tem y, só na x. Então, aqui que vai acontecer? X é constante, mantém, vezes a derivada da exponencial de x com relação a y. Lembra? Copia a exponencial de x vezes y, vezes a derivada da função que está aqui dentro, aqui em cima com relação a y. A derivada dessa daqui com relação a y dá x. Como tinha o x anteriormente aqui, fica x vezes x, x quadrado. Por isso que apareceu o x quadrado aqui. No ponto 1, 0, eu coloco 1 aqui e 0 aqui, vai dar 1. Gente, claro que essas funções derivadas parciais aqui, elas são contínuas em todo o plano xy. Porque exponencial de xy é contínuo, porque a exponencial é contínua, e a função xy é contínua, composta de contínuo é contínua, x vezes y é contínua, e de xy é contínua, produto de funções contínuas é contínuo. A mesma coisa aqui, x quadrado é uma função contínua, e x vezes y é uma função contínua, produto de função contínua é contínuo, tá? E aí, pelo teorema 8 lá, se as derivadas são parciais forem contínuas, então a função é diferenciável. Gente, pode ter certeza que eu vou pôr uma questão dessa na prova, tá? Só se eu esquecer. Porque é só aplicar o teorema, não precisa falar pelo teorema 8, tá? Olha, é só falar assim, como as derivadas parciais existem no ponto 1, 0, que ela quer, né? Em seguida, se é diferenciável no 0, então como elas existem no ponto 1, 0 e são contínuas no ponto 1, 0, porque elas são contínuas no plano, essa função f de xy igual a x vezes e de xy é diferenciável, tá? Você pode ter certeza que eu vou pôr uma questão dessa na prova, tá? E a linearização aqui, olha, a linearização, que eu falei, é o plano tangente, né? É o z0, né? O z0 aqui é f de 1, 0. O z0 é o f de 1, 0. A derivada parcial no ponto 1, 0, x menos x0, mais f de y no ponto 1, 0, y menos 1, y0. Só que quem é x0? x0 é 1. Quem é y0? y0 é 0. E quem é o z0? O z0 é o f de 1, 0, o f de 1,0. Tá? Então aqui é só colocar os valores. Calculei f de 1, 0. Aqui é 1. Mas a gente sabe que a derivada parcial do x com relação a derivada parcial do x, da f com relação a x, no ponto 1, 0 dá 1, x menos 1, aqui é o x0. Mais a derivada parcial da f com relação a y, no ponto 1, 0 deu 1. Então fica y, 1 vezes y, esse y menos y0. Só que y menos y0, vocês estão vendo? Aqui é 0, por isso que ficou só o y, tá? Então vai ficar y. Quem é a linearização? X mais y. Então, a gente pode, olha que maluquice, perto do ponto 1, 0, a linearização da função, ela perto do ponto 1, 0, gente, é essa função. Então, a gente pode aproximar a exponencial por essa função. Olha que legal. E olha, e aí ele pediu para usar essa linearização para aproximar f de 1,1, menos 0,1. Então, vamos fazer isso.
A f de 1,1, menos 0,1 é 1,1, que é o x, né? E aqui é o y, menos 0,1. Quando eu faço essa conta, isso aqui dá 1. Olha, gente, deu uma aproximação muito boa. Porque quanto que é a f de 0,1? A f de 1,0? A f de 1,0 é 1, tá? Então, quando estão próximas, elas estão, se aproxima mais, aproxima muito bem. Então, isso aqui aproxima muito bem essa função aqui, tá? Muito perto desse ponto, né? Aí ele faz até mais do que eu, né? Eu comparei com o ponto 1, 0, mas ele comparou com o próprio ponto calculando a f. Olha, se eu calcular a f aqui, ela vai dar aproximadamente 0,98542, tá? E aí a gente está errando, o erro aí é muito pequeno, tá? Se eu fizer 1 menos isso daí, o erro vai dar muito, muito pequeno, tá bom? Da ordem, aí vocês quiserem, para saber o erro, é só fazer isso menos isso, aí vocês vão saber qual que é o erro, tá? Gente, alguma dúvida no exemplo? Tranquilo, Alisson. Valeu. Vamos lá. Aqui, então, gente, olha, é só esse desenho, é só referente à definição lá. Isso aqui, o que que é? Se eu pegar uma função, essa figura assim, isso aqui é uma função f de xy. A linearização dela é o plano xy, é o plano tangente aqui a um ponto, né? Porque esse desenho geralmente no livro desse jeito ele não está muito legal, né? Porque a gente queria ver o ponto de tangência, coisa, mas está embaixo aqui o ponto. Então aproxima muito bem, né? Olha, as diferenças que a gente vai ter da função próximo do ponto 1, 0, que está aqui, tá? É muito pequeno, tá? Esse gráfico é relativo ao exemplo que a gente acabou de fazer, né? Mais um exemplo, olha, no início da sessão 14, né, a gente discutiu, lembra? A gente discutiu lá o gráfico usando a tabela do índice de calor, lá do índice de sensação de calor lá que a gente tinha. A gente usou para aproximar as derivadas parciais da f nesse ponto, olha. Então, a gente pode fazer usando essa tabela também, olha, que é o mais próximo do que vocês vão fazer, gente. A gente nunca vai pegar isso aqui na prática. O que vocês vão na prática pegar, gente? Na